Olá, meus caros, vamos continuar nosso bate-papo falando sobre o Imposto de Renda à Pessoa Física 2013, dessa vez para detalhar um pouquinho mais o que a gente considera rendimentos tributáveis. Se você vem acompanhando os nossos vídeos aí, você assistiu vários vídeos em que eu falo disso, se você está preenchendo a sua declaração, você viu lá que tem campos específicos para rendimentos tributáveis, e para quem não está muito familiarizado, isso pode parecer um termo complicado de entender. Então, eu quero explicar para você o que pode ser considerado rendimentos tributáveis e como é que você trata disso na declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física. Muito bem. Existem rendimentos que são, para fins de imposto de renda, considerados como tributáveis, que são aqueles rendimentos sobre os quais você vai pagar imposto de renda. Então, do conjunto de coisas que você recebeu, existem três hipóteses. Você pode ter rendimentos tributáveis, rendimentos isentos ou rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. A gente tem um vídeo para cada um. Nos rendimentos tributáveis, que é esse tema do nosso bate-papo de agora, encaixam alguns rendimentos. A gente montou a tabela, Felipe já deve ter colocado aí para você. Nós dividimos em três grupos. Rendimentos tributáveis gerais. Então vamos dar uma olhada rápida nessa tabela. Olha, primeiro, por exemplo, rendimentos oriundos do trabalho, como por exemplo, os rendimentos de salário, os rendimentos de prolabore, os rendimentos de prestação de serviço. Então você, por exemplo, que é um profissional liberal, um profissional autônomo e presta serviços para terceiros, o que você recebe nesses rendimentos também são rendimentos tributáveis. Seja você um médico, por exemplo, ou seja você um pintor de parede que recebe diretamente do dono da casa que você pintou, esses rendimentos oriundos do seu trabalho são considerados como rendimentos tributáveis. Existem algumas situações especiais, deixa eu dar uma passada de olho aqui para ver o que a gente pode relacionar. Então, por exemplo, se você tem um táxi, se você é motorista de táxi, a parcela de 60% de cada corrida que você fez, então você tem que ter um controle, vai anotando, 60% do que você recebeu dos seus passageiros é considerado rendimento tributável, os outros 40% são isentos. Se você tem um caminhão e presta serviços de transporte de cargas com o seu caminhão, 40% do valor dos fretes que você recebeu ao longo de 2012, tem que ser informados como rendimentos tributáveis. Tem mais uma série de opções, a tabela até dá mais detalhes aí, você pode estudar um pouquinho mais, mas enfim, há um conjunto de rendimentos tributáveis que são fundamentalmente oriundos dos trabalhos que você executa, seja você empregado, seja você dono de uma empresa, ou seja você prestador de serviço. Muito bem, tem um outro conjunto que são os rendimentos de aluguéis, né? Aqui fica mais ou menos fácil. Eu digo mais ou menos fácil, porque tem uma parte que é bem facinha. Você tem um imóvel que está alugado, seja para uma pessoa física, ou seja para uma empresa, e esta pessoa física ou esta empresa te paga um aluguel, o valor daquele aluguel é rendimento tributável. O que você não sabia, talvez, e que eu gosto sempre de alertar, é que se você tem um imóvel e você deixa que um terceiro use este imóvel, mas não cobra aluguel, você também tem que declarar um valor, mesmo sem ter recebido esse valor como rendimento tributável. Por exemplo, se você deixou na mão de um parente, você tem que considerar como valor recebido de aluguel 10% do valor venal daquele imóvel. Mesmo que o parente não pague o aluguel, você tem que considerar aquilo como rendimento de aluguel. Então você tem aí, mesmo o imóvel não gerando uma renda efetiva, uma possibilidade de ter um rendimento, por isso que é mais ou menos fácil, aqui já não é tão fácil, você tem a possibilidade de ter um rendimento. Existem outras hipóteses de rendimento tributável, como por exemplo a pensão alimentícia. Você separou-se e o seu cônjuge lhe paga uma pensão alimentícia. Essa pensão alimentícia é um rendimento tributável na sua declaração do imposto de renda também. Sobre esse conjunto de rendimentos tributáveis, sobre ele nós pagamos, calculamos e pagamos o imposto de renda devido no final da declaração, tá bem? Muito obrigado. Sevilha Contabilidade. Nós vendemos tranquilidade.